Quando eu falo o poder da autorresponsabilidade, a gente falava a respeito do filho colocar a culpa no pai. Sim. Agora a gente vai pegar a outra linha, Sim. para também não ficar desequilibrada a balança e também não tirar aquilo que é fundamental. Eu disse, nós somos carentes de quê? Referência. Sim. Pais, não tirem a responsabilidade de si na formação dos seus filhos. Isso compete a vocês. Escola foi feito para escolarizar. Sim. Ensinar o português, a matemática, a ciência, conhecimento técnico. Formação humana, cara, é dos pais. É em casa. É em casa. Você está preparando o filho para viver ali e ser referência para o mundo. E isso parte também um processo que a própria igreja me ensinou muito, Sim. que é o processo vocacional. É o processo de eu entender que o meu papel ali é formar aquele outro. Ser pai, ser mãe é uma vocação. Cara, a salvação veio por meio de uma família. Pois é. Cristo passou por todos os processos. Nasceu, cresceu, aprendeu a profissão de seu pai, São José. A figura materna de Maria trouxe para ele a contribuição. A figura paterna de São José trouxe para ele a contribuição do que ele se tornou. Se não precisasse, certamente Deus não ia querer que viesse por meio de uma família. Mas era para mostrar a necessidade, a importância da família. E onde nós encontramos a maior dificuldade hoje? Dentro da família. Dentro das famílias. Porque a família, ela é um local sagrado. A família é o pontapé inicial da formação de qualquer ser humano. E aí, como o Márcio pegou e falou, às vezes existem essas possibilidades de pais que, tipo, vai lá, cria o meu filho pro mundo. Te vira. Te vira. Cara, se torna a referência dele, ganha ele, te torna o treinador dele. Verdade. Engraçado, da parte quando nasce um menino, a primeira coisa que o pai dá é o quê? Uma bola. É uma bola. Primeira coisa que o pai dá é uma bola. Só que a partir do momento que eu dei aquela bola para ele, eu já quero que ele chute sozinho. Ele tá tendo o primeiro contato. Não sabe nem se vai ter o dom para Sabe aquilo. nem se vai ter o dom para aquilo. Qual que é o meu papel? É estimular. Verdade. É como andar de bicicleta. Eu preciso de uma pessoa que me ensine. E infelizmente, diante dessas realidades que nós estamos encontrando hoje, a dificuldade familiar, está se perdendo essa presença. E aí, como eu disse, o que vai acontecendo? Os filhos vão se jogando. Vão se jogando. Para onde vai sanando aquela ausência. O que a gente aprende em casa? Respeito. E aí entrou dentro daquela realidade que você falou a respeito do que aconteceu lá em São Paulo. Que direito que eu tenho de estar denigrindo a imagem de uma outra pessoa? Eu não tenho esse direito, cara. Meu pai e minha mãe me ensinaram respeito. E eles me ensinaram que eu devo buscar esse respeito. Mas tudo aquilo que eu desejo tem que partir primeiro de quem? De mim. É o processo de evangelização. Para que a minha evangelização chegue no outro, ela precisa primeiramente entrar nos meus ouvidos e no meu coração. E eu viver essa palavra, para poder chegar no outro. Então, eu não tenho direito de estar desrespeitando ninguém. Cara, ninguém tem sangue de barata. Claro. As pessoas têm suas dores. As pessoas têm suas fragilidades, suas limitações. Tem dia que, às vezes, a pessoa só precisa de um abraço para mudar a vida dela. Dentro do período do contexto da pandemia, quantas e quantas pessoas? Era até engraçado que a gente via aqueles posts no Instagram, no Facebook. Sim. Após não sei quanto tempo, o marido viu a esposa. Após não sei quanto tempo, o pai viu o filho. Após não sei quanto tempo, descobriu que tinha isso aqui. É uma realidade? Sim. Qual que é o meu papel diante disso? É ser um empreendedor. Qual que é o meu contexto, Márcio? O meu contexto de vida hoje é acordar às 5 da manhã, passar o dia inteiro fora. Ir pra luta. Ir pra luta. Mas eu não entendendo também
que eu tenho aquela outra missão que Deus me confiou, Uhum. que é o cuidado, o zelo para com os meus. Então, eu não posso terceirizar. A única coisa que eu não posso terceirizar, É MacGyver, verdade. é o meu papel de formador. Eu não posso terceirizar. Porque ali, a partir dali, vai existir uma grande lacuna. Uhum. E essa lacuna ela vai ser preenchida por alguma coisa. Feliz quando é preenchida por uma coisa boa. Uhum. Ruim. E geram essas coisas. Isso é verdade, isso é verdade. Eu acho que a internet ela tem dois pesos, né? Se você souber utilizar ela para o bem, você vai longe. Se você utilizar ela para o mal, não vai ter jeito. Como o Márcio falou, né? Só diz a culpa, eu não sei até que ponto, né? O jogo tem a possibilidade de influenciar. Tem. Mas, pô, eles jogaram Mortal Kombat com 5, 6 anos de idade, como eu joguei. Mortal Kombat, o cara tirava o coração do outro. Street pô. Fighter. Street Fighter. Tu também jogou no Joguei fliperama, Super pô. Nintendo. Pô, por favor, Mortal não sei, Kombat, cara. Street Fighter, Entendeu? O cara arrancava o cara pela cabeça, parecia o coluna do cara. o Scorpion dando a E nem por flechada. isso eu cheguei e meti a mão pra querer matar os outros e por aí vai, não sei, cara. Equilíbrio. Pois é. Equilíbrio. Tem que ter equilíbrio, cara. A balança ela não pode ficar pesada para um lado nem para o outro. Tem que ficar equilibrada. Não é falta de medo isso, na tua opinião? Porque a gente, pô, até pra tu xingar outro moleque, antigamente você dizia, pô, será? Só se ele me xingar, mas hoje em dia parece que a liberdade ela tá tão grande que parece que eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, com o outro falar o que eu quiser. Não falta um pouco mais de medo pra essa geração? Não diria medo, MacGyver. Eu falo a respeito mesmo. É. Equilíbrio, respeito, equilíbrio. Porque quando tu fala de medo, um exemplo assim, eu sou medroso pra caramba. E o medo é bom, né? Eu sou medroso pra caramba. Mais um exemplo assim, eu tenho 27 anos de idade. Raciocina comigo. 27 anos de idade, sou medroso. Sim. Meu pai disse assim, ó, a partir de tal hora, não anda por tal lugar por conta disso, disso e disso. Aí agora, a balança pro meu lado. Sim. Referência já foi dada. Agora é o meu lado. Eu entendo que a partir daquele momento, meu pai me direcionou que eu não poderia mais andar. Uhum. Mas tudo me é permitido pela questão do livre-arbítrio. Sim. Ele me deu o código. A partir do momento que eu ando por lá, a responsabilidade é toda Verdade. minha. O que acontecer comigo é responsabilidade minha. Mas aí que tá. Eu não tenho medo do meu pai. Uhum. Eu respeito. Sim. E eu entendo que o que ele está falando, por mais que seja ruim para mim naquele momento, e tá aí a diferença entre nós e os animais, Sim. né? Nós temos a questão da racionalidade e eu vou optar por ou ir pelo caminho que ele me direcionou para que eu chegue ao objetivo daquilo que é bom, Sim. me livre daquele perigo, ou eu vou optar por ir por aquele caminho lá que ele disse que não era para eu ir. Uhum. E aí quem vai colher o fruto sou eu. Então a balança ela precisa estar equilibrada. Tenho a referência e tenho a correspondência. Uhum. Quando há o equilíbrio dessas duas coisas, você percebe que o resultado ele é de praxe positivo, cara. Então se eu, Entendo. o medo ele vai contribuir até um certo ponto. Papai sempre diz que percebe que eu estou falando tanto de pai e mãe, Sim. porque é uma coisa que eu não tenho como fugir. Claro. Não consigo fugir, porque é uma realidade que está enraizada em mim. Então ele diz assim que tu quer conhecer o bom profissional, identifica até onde ele superou o medo do equipamento. Uhum. A partir do momento que o motorista ele perde o medo do equipamento, cara, já era. Ele faz coisas aí que Até Deus duvida, né, mano? tipo isso. E aí acontece o que acontece. É, não é verdade. Eu estava assistindo um pequeno trecho lá da matéria desse jovem de 13 anos, Sim. onde ele relatou que se ele tivesse uma arma, ele mataria mais gente, com 13 anos. Eu assisti essa matéria. Então eu vou falar uma coisa que posso estar errado, não quero ser assim tão duro, mas eu acho que, na tua opinião, Rodrigo, MacGyver, tínhamos que mudar, nós não, os políticos lá em cima, tínhamos que mudar o Código Penal brasileiro, porque
Quando o jovem se espelha no Free Fire, então até mesmo uma pessoa já adulta que mata o próximo, ele vai, pô, vou fazer aquilo também com aquela pessoa que se ele sofre, às vezes sofre bullying na escola, e outra coisa, às vezes os alunos chegam em casa, os pais não olham a mochila deles, não olham nada, não quer saber como foi, aquilo que estou falando, não tem um acompanhamento. Então o próprio aluno ele pega uma faca da casa dele, amarra, coloca na mochila e vai embora. E o que, na verdade, o que a gente assiste quase todos os dias é só desgraça na televisão, Claro, desculpa da palavra. Então o jovem está ali assistindo aquilo ali, ele vai, que bacana isso ali. Eu estava assistindo uma vez um canal fechado, o jovem com 10 anos nos Estados Unidos, ele já vai preso lá, o Código Penal lá é totalmente diferente. É por estado. Já vai preso o jovem, algemado, tudinho, levado. Tu tem ideia, porque matou um professor. E aqui não estou sendo duro com os jovens. Sim. Ele tem que ser preso, aquilo outro, mas eu acho que o Código Penal poderia ser mudado de uma certa forma. O que tu me diz, Rodrigo? Tu acha certo? Não, mas a pergunta que se faz é que sofria bullying na escola. Mas essa que é a pergunta. Pois é, eu vejo assim, cara. Não só para os adolescentes, também para os Porque eu não tinha dessa comigo, entendeu? não. Mudar o Código Penal, porque hoje em dia, como o Rodrigo relatou, olha, o pai dele falou, não vai por ali que é perigoso, isso, aquilo, porque se você for, você vai ser assaltado e pronto, acabou. E hoje em dia, o meliante não quer saber, ele quer teu carro, quer tua moto, ele vai te matar e pronto, acabou. Acabou pra quem morreu, aí vem os direitos humanos, isso, aquilo, outro, porque até a mulher, né, a professora que pegou ele no Mata-Leão pode ser processada. Pode ser processado. Então, na minha opinião, tinha que mudar o Código Penal brasileiro. E aí, sim. Fala, Rodrigo. Vamos por parte. Por parte. Primeira coisa que eu disse. Depois passa por uma garra. Poder da autorresponsabilidade. Sim. Toda ação gera uma consequência. Independentemente se seja positiva ou negativa, toda ação vai gerar uma consequência. O que eu sou a favor? É que eu sou muito legalista nesse sentido. Sim. Se se existe uma consequência por conta dos seus atos, você vai pagar por ela. Sim. Certo? Poder da autorresponsabilidade. Vamos voltar para outro ponto agora. O Márcio citou a questão política. Quem são os políticos que estão lá hoje? Eram as pessoas que estavam aqui. Talvez até sentado na tua cadeira aqui, sendo entrevistado. Sim. Então, quando eu passo a exercer uma função em algum determinado local, eu já levo comigo o quê? As minhas dores, os meus costumes, Sim. os meus hábitos, coisas desse tipo. Minha cultura. A minha cultura. Quando eu passo a estar lá, é o Rodrigo na sua totalidade. Ao invés de eu agir em conformidade com aquilo que é o necessário para o crescimento, a gente passa a ver o quê? Que as pessoas vão agindo em conformidade àquilo que as grandes narrativas ideológicas vão colocando hoje para nós. Qual que é a minha resposta, Márcio, para essa questão? Toda ação, ela tem uma consequência. Sim. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que, mais do que mudar o Código Penal, que também é uma necessidade nossa, mas é nós termos meios de valorização, meios de contribuição e ações diretas que venham cada vez mais mobilizar aquilo que é errado, porque existe uma coisa errada. Isso é claro para todo mundo. E essa lacuna daquilo que é errado, que vem crescendo cada vez mais, vai tirando e vai gerando uma referência para aqueles que veem, para aqueles que escutam, muito grande. E a partir desse certo ponto, o que a pessoa faz? Ela atende. Então, qual que é o meu papel enquanto ser humano dentro dessa realidade? Eu não vou esperar pelos políticos. Eu vou fazer a minha parte. Enquanto empreendedor, enquanto religioso, enquanto membro de uma missão, enquanto catequista, enquanto agente político, enquanto atuante dentro da dimensão social, mas sem tirar a responsabilidade daquele que cometeu um ato. Eu sou muito legalista nessa parte. Nesse caso, tu entende, então, que o povo brasileiro, ele espera muito do Estado ao invés de fazer por onde? Sim. É por isso que, tipo assim, eu defendo um Estado não muito grande. São dois. Não muito grande. Porque quanto maior o Estado,
mais ele vai gerar a condição do povo depender dele mesmo. Uhum. E quanto mais tu depende do Estado, menos condições tu tem de fazer a tua própria vida. Uhum. Cara, as políticas públicas elas tinham que ser voltadas para gerar autonomia. Mas elas são feitas para o contrário. É entregar a vara, né? Para gerar dependência. Cara, não tem sensação melhor do que tu pegar e ensinar uma pessoa. Pô, é verdade, cara. E tu vê depois essa pessoa fazendo ali É verdade. aquilo que gera uma contribuição a mais. Entende? Até Aí pro tu vai- crescimento dela, né? O crescimento dela, cara. Como eu disse, faz por ti. Pega a oportunidade que o Márcio está te dando, que o MacGyver está te dando, e faz. Realiza. Não depende do Estado. Obviamente, existe uma dimensão que precisa, mas que, ainda dentro daquela necessidade, tem que olhar para frente, Uhum. para não gerar dependência eterna. Porque uma coisa é a assistência, que é a assistência. Outra coisa é o assistencialismo. Isso. Então, vamos gerar oportunidade. Uhum. Vamos reduzir esse negócio tão grande que tem aí, Uhum. para poder gerar cada vez mais condições das pessoas mostrarem aquilo que elas têm de valor. Vamos fugir desse plantel ideológico que está se criando aí, do politicamente correto, Sim. onde eu, de alguma forma, para favorecer uma coisa aqui, eu tenho que desfavorecer a outra ali. Sim. O que está acontecendo, cara, cada dia dentro dessa nossa realidade política é uma coisa absurda. Uhum. E aí eu vou te dizer uma coisa. Qual que é o meu papel e o teu agora? Cara a tapa. É verdade. Tem que ser. Vou ter que ser a mão de ferro dentro daquela realidade da formação. Sim. Eu tenho que mostrar a verdade. Para que aquilo vá se configurando dentro do crescimento formativo e pessoal de cada um e gere o resultado que eu espero. Uhum. Caramba, o mal se prolifera tão rápido. Claro. É verdade. Mas sabe, uma coisa que é interessante é porque eles são organizados. É claro. Eles são organizados. Uhum. E querendo ou não, a gente ainda tem uma lacuna muito grande dentro dessa parte de Isso é organização. Então, nesse caso, assim, tu entende que o governo anterior, ele te propunha essa ideia de faça você, o Estado vai prover aquilo que ele pode. Até porque eu penso da seguinte maneira, eu posso estar errado, mas tudo que o capitalismo ele te proporciona, o povo brasileiro tem. Na medida do possível, um celular, um carro, uma casa, os bens de consumo. Mas tudo que o Estado te propõe, que é uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, a própria felicidade que está na Constituição, ele não te dá com excelência. Né? Então, como é que tu enxerga o governo que passou para esse governo? Tu acha que vai haver um retrocesso, está havendo um retrocesso, ou tu acha que pode haver um avanço daqui para frente com políticas públicas? Cara, eu não preciso nem falar por mim, fatos comprovam. Sim, é verdade. Fatos comprovam. Eu defendi há pouco uma ideia de um Estado mais reduzido. Sim, claro. Hoje nós já voltamos para 33 ministérios. É verdade. 33, 37 ministérios. 37. Né? O que prevalece é uma narrativa extremamente ideológica e contraditória com aquilo que de fato gera o avanço. Uhum. Economicamente falando, nós enfrentamos dificuldade como qualquer outro país ao longo desse processo da pandemia. Sim, Mas ainda assim, dentro da nossa realidade, sobrevivemos. sim. Entendeu? Não ficou sem comida no supermercado, né? Preços elevaram, mas tivemos políticas públicas de combate à elevação de preços. Uhum. Só que aí eu vou voltar para o poder da autorresponsabilidade. Obviamente existe uma relação dentro do Estado. Quando eu falo Estado, estou falando das três dimensões, né, das esferas, municipal, federal e estadual. Se cada um não fizer a sua, não vai adiantar só a União fazer a dela e o Estado e o município não fazerem a dele. Sim. Então existe, era em tese para ser uma engrenagem. uma né? engrenagem única ali. É. No entanto, existem as suas particularidades até pelas questões de realidade. Uhum. No entanto, todavia vale ressaltar aqui, na minha concepção, né, a gente avançou um pouquinho, deu uma segurada agora e vai engessar um pouquinho mais. Uhum. Até quebrar de novo essa ruptura diante
desse contexto todo que está se criando. Beleza, Márcio.